Outro fator importante é o preço de outros bens. Então, você vai estar diante, muitas vezes, de bens substitutos. Então, quanto mais substituto um bem tiver, maior vai ser a pressão sobre esse bem. Então, a empresa vai ter que pensar muito antes de aumentar o preço. Se ela baixa o preço, o efeito vai ser o contrário. Então, bens complementares, a mesma coisa. Tá? Se você aumenta o preço de um bem, você vai ter o quê? Redução na quantidade demandada do outro bem. Então, você vai ter impacto sobre a demanda. Vamos pensar na oferta. A oferta é o lado dos produtores. Então, quando você pensa num produtor, pensa numa empresa, o que acontece? Qual é a motivação maior dele? É o preço. Se houver expectativa de aumento de preço, o que ele vai fazer? Vai produzir mais. Pensem na soja, pensem no milho, que é mais fácil para nós no Brasil. Se há uma expectativa de aumento de preço na soja, o produtor de soja vai destinar mais terra para a soja. Então, no caso da oferta, é o contrário da demanda. Aumenta o preço, vai ter aumento na oferta, na quantidade ofertada. Se cai o preço, vai haver uma queda na quantidade ofertada. O que isso significa? Que o preço e a quantidade andam no mesmo sentido. Por isso, quando você olha a curva de oferta, o que vai acontecer? Qual é o sentido dela? É positivo. É diferente da demanda. E aí, se você juntar as duas curvas, você vai ter um ponto de equilíbrio, aonde elas vão se cruzar, vão se encontrar. Então aí você vai ter o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. O que se recomenda em economia? Que não se mexa nisso. Ou seja, que o governo não interfira nisso. Porque se ele fizer isso, vamos ter problemas. Ou de excesso de demanda, se você tiver excesso de demanda, você vai ter escassez de oferta. Ou de excesso de oferta e escassez de demanda. Por isso que planos econômicos voltados para congelamento de preço, congelamento de salários, congelamento de taxa de câmbio, não dão certo. É só olhar os planos que o Brasil teve a partir de 86 até chegar no real. Os chamados planos heterodoxos. Todos não deram certo porque se mexeu no preço de equilíbrio. Isso vai impactar na quantidade. Então não se deve, os governos devem ficar longe dos preços dos produtos. Aí quando você olha para os mercados, você vai ter os chamados mercados de concorrência perfeita. É o sonho de todo economista. Por quê? No mercado de concorrência perfeita, você vai ter uma quantidade grande de produtores e uma quantidade grande de consumidores. Não há como ter muita mexida nos preços. A lei da oferta e da procura se encontram. Isso é ótimo. O Banco Central fica feliz, porque não vai ter que aumentar muito os juros para combater a inflação, por exemplo. Mas você tem imperfeições de mercado. Então, geralmente, a primeira citada é um monopólio. O que é um monopólio? Um produtor para vários consumidores. Então, quando você está diante de monopólios, tem que ter o quê? Controle sobre esses monopólios. Então, vamos pensar aqui em Brasília. Nós temos dois monopólios, a CAESB e a SEB. Podem perceber que essas duas empresas têm órgãos que regulam elas, para não exagerarem nos seus preços. Os monopólios precisam ser regulados, para que não ocorra excessos por parte dos produtores, porque é um produtor só. Muito bem. Aí nós temos uma outra distorção de mercado, que é os oligopólios. Para ser sincero, esse é o pior que tem. É os chamados cartéis. Então, você pode ter um setor com muitos produtores, mas vai ter lá uma meia dúzia que vai controlar o mercado. Então, nós temos um exemplo bem claro no Brasil, o sistema financeiro. Nós temos mais de 120 bancos monetários, bancos que recebem depósito à vista, por exemplo. Mas você tem 5 bancos que detêm aproximadamente 90% dos empréstimos. Isto é um cartel, isto é um oligopólio. Um outro exemplo de oligopólio no Brasil, especificamente no Brasil. Você tem
o setor, a produção de automóveis. Você tem aí 3 ou 4 produtoras que detêm 70% da produção. Então isso caracteriza um oligopólio. Setor de cimento, você tem 3 ou 4 produtores. Isso caracteriza um oligopólio. Então, para os bancos centrais dos países, o oligopólio é uma verdadeira praga. Porque o Banco Central, usando o poder de fogo que ele tem das taxas de juros, muitas vezes ele é obrigado a jogar os juros para cima, desnecessariamente, para poder controlar problemas na economia, de preços, onde os oligopólios prejudicam muito.